Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acredito que muitos de vocês se interessam, né? Muitas pessoas, quando me veem, elas têm um prévio julgamento, né? De olhar assim, essa mulher, ela só pensa em beleza, né? Ela só tá trabalhando com nutrição porque ela quer ser mais bonita. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês o porquê da minha decisão. Algumas de vocês já sabem, quem já estava na palestra que a gente fez ontem, antes de ontem, já sabem. E eu quero compartilhar com vocês, porque eu acredito que todos aqui pensam em viver mais, né? Quem aqui gostaria de viver mais? A maioria, né? Quem não gostaria de viver mais, muito provável é porque a sua vida não está agradável ao ponto de querer continuar, né? E aí existem algumas coisas para serem resolvidas ainda, mas sempre há tempo, né? Além de querer viver mais, a gente quer viver com qualidade, a gente quer mais disposição, a gente quer mais energia, a gente quer uma função cerebral otimizada para que a gente possa desenvolver tudo aquilo que a gente tem no nosso coração, tudo que está alinhado com o nosso propósito. Mas quero falar para vocês aqui que não existe propósito sem pessoas. E a gente ouve muito o nosso mentor falar a respeito de conhecer o coração de cada um. E eu acredito que todos aqui têm um coração bom, mas será que o nosso coração é bom ao ponto de querer o melhor para mim, querer o melhor para o outro, ao ponto de eu vou cuidar da minha vida como ela sendo o meu bem mais precioso? Ou eu estou deixando outras coisas passarem à frente? Os números tomarem conta, e aí, querendo ou não, arruinar o meu coração, porque isso faz parte da minha saúde também, não só da minha, da saúde de cada um que está aqui. E eu acredito que isso que eu estou falando não é à toa, eu sempre deixo para falar algo quando eu sinto, e quando eu fiz a última palestra também eu recebi uma palavra, porque eu não sabia o que eu ia falar, e aí antes de dormir, eu fiz uma oração, eu pedi para Deus, o que o Senhor quer que eu fale para essas pessoas? E aí eu recebi uma palavra muito forte que no momento me impactou e eu pensei, mas isso é forte demais para essas pessoas. Eu acho que eu não vou falar isso. E aí eu lembrei do jejum de 7 dias que eu tinha passado, que foi recentemente. E nesse jejum, a única coisa que vinha para mim, que Deus falava para mim, era sobre obediência. Ser obediente com relação ao que Ele estava falando para que eu fizesse. Então ficou muito forte para mim que eu deveria ser obediente. E aí eu falei, então eu vou falar sobre isso. E a palavra que veio foi Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte. E aí a gente foi programado para viver 120 anos. E por que muitos de nós não chegam aos 120 anos? Será que é pelo pecado? Mas aí quando a gente pensa em pecado, a gente pensa que o pecado está associado a matar outra pessoa, a fazer coisas muito graves, né? E aí a gente esquece que a gula também faz parte do pecado. Então, quando que a gente tem gula? Quando a gente senta à mesa e a gente não está consciente. Quando a gente senta à mesa e a gente está no celular. A gente está preocupado com outras coisas e a gente não está preocupado com o que a gente está colocando para dentro da nossa boca. E também fala na palavra que a morte e a vida estão no poder da língua. Mas eu quero falar também que está no poder da nossa boca. E o que isso quer dizer? Que está dentro das nossas escolhas. E na maior parte das vezes a gente não faz escolhas muito sábias, não. A gente usa a nossa boca para julgar, sem a gente saber da história do outro. A gente usa a nossa boca para comer em excesso. E de certa forma a gente chega lá na igreja, ou a gente chega em locais onde a gente só tem cristãos, e a gente fala assim, eu entreguei minha vida a Jesus. Será que você entregou mesmo? Será que você realmente entregou a sua vida a Jesus? Porque se você entregou a sua vida a Jesus, você vai honrar a sua vida. E se você está honrando a sua vida,
você está honrando o seu corpo, você está honrando o seu físico. Você está honrando não só o seu corpo físico, mas o seu corpo mental e espiritual. E quando a gente fala em aceitar Jesus, a gente também está aceitando o outro. A gente tem respeito pelo próximo. A gente tem respeito pelas vidas. E a gente não vê a outra pessoa como um número. Então, como eu escolhi trabalhar na área da saúde, eu jamais vou poder olhar para uma pessoa e ver ela como um número. Porque nós não somos números. Nós somos feitos de carne, ossos, alma e espírito. E todos aqui são empresários. Mas a gente não pode esquecer que à frente dos números existem pessoas. E se a gente não for olhar para as pessoas com o valor da vida que elas têm, é porque a gente não olha para a nossa com valor. Então, em primeiro lugar, a gente precisa se olhar, se valorizar, se reconhecer a imagem e semelhança do Criador, e aí a gente reconhece o outro. E se eu não tiver isso em mim, jamais eu vou poder fazer algo que esteja alinhado com o meu propósito e servir e fazer aquilo que eu vim fazer aqui. Eu falo mas eu estou querendo dizer que essa função é nossa. Ela é uma unidade. Então, por que eu decidi trabalhar com isso? Algumas pessoas olham para mim e falam: você parece que tem 25 anos, 26. E aí eu falo: eu tenho 37 anos. Mas eu não escolhi rejuvenescer. Foi a partir de uma dor que existia no meu sistema familiar, onde eu convivi com a morte desde pequena, que eu decidi entender por que algumas pessoas morriam jovens e outras viviam mais tempo. Meu sonho era ter os meus avós, mas eu só conheci um avô. E era o meu avô que eu amava de paixão. E todas as minhas colegas tinham avós e avós, né? As minhas avós eu não conheci. Então, aquilo foi uma das primeiras questões que me intrigou. Mas depois eu tive uma irmã que ela tinha 15 anos quando ela teve um câncer. E eu tinha 7. E aos 16 anos ela veio a falecer. E depois disso, várias outras pessoas do meu sistema familiar também tiveram doenças, como câncer, como aneurisma, doenças cardiovasculares, e vieram a falecer jovens. E aí, uma das minhas maiores intrigas era com os médicos. Porque eu pensava: como que alguém vai para o hospital e não volta mais? Por que eles vão e não voltam? Então, significa que eu não posso confiar em médico. E aí, depois que eu curei essa questão com os médicos, eu me casei com um médico. E não é porque é meu esposo, mas é o melhor dos médicos que eu já vi. Né? O melhor dos médicos é Deus. Mas ele representa muito bem aqui. Como vocês puderam ver, ele tem um coração gigante e ele não deixa de olhar o outro como uma vida, né? Nunca como um número. Mas, enfim, depois disso, eu falei assim: então eu vou estudar algo que eu possa entender isso. E foi quando eu decidi entrar na faculdade de nutrição. E aí eu vi: não tem nada com nada aqui. Achei uma porcaria, sinceramente. Aprender sobre coisas que hoje o que eu uso eu não aprendi na faculdade. Nada. Nem a fazer dieta. Aí eu falei: eu vou me aprofundar mais. Então eu comecei a estudar sobre epigenética, modulação genética, a parte de nutrição comportamental. Fiz vários treinamentos, porque aí eu entendi: toda essa parte física não
trazia resultado suficiente. Falei, tem coisa a mais nisso aí. E aí, em conjunto da nutrição, eu estudava coisas associadas à parte da espiritualidade e da parte comportamental. Fiz treinamento com Tony Robbins, fiz formação com Bert Hellinger na Alemanha, quando ele ainda era vivo. Nessa época, eu ainda não era batizada. Então, eu procurava várias alternativas, buscando soluções que pudessem agregar e trazer a cura para as pessoas. E aí, fiz tudo isso, fiz formação em coaching, várias questões, e aí formei o meu próprio método. No meu próprio método para ajudar as pessoas, né, para poder trazer a cura. E aí eu gostaria de mostrar aqui a foto de um paciente meu, que é o meu maior case, para vocês poderem entender. Quando a gente fala sobre rejuvenescimento, longevidade, aqui não dá para ver exatamente na foto, mas vocês acham que aqui o meu marido já era um excelente profissional, aqui é o Samuel. Ele já era excelente. Mas a imagem dele não representava quem ele era. Quantos aqui não conseguem se ver porque a sua imagem não representa quem você é? Não precisa levantar a mão. Mas isso é muito importante para a nossa vida. Não é uma questão de ego. É uma questão de você representar a sua verdadeira identidade, quem você é. Então, aqui é quando ele iniciou o tratamento comigo. Essa foto não dá para ver exatamente, mas parecia a lápide. E não parecia nem o pai dele, porque o pai dele parecia mais jovem. E aqui, ele, durante o processo, ele já estava feliz da vida aqui. Não precisava mais nada. Mas aqui, ele no final do processo. Só que não é uma questão de dizer que nunca vai envelhecer. Não é sobre envelhecer. É sobre você representar quem você verdadeiramente é. É sobre você demonstrar e, pela sua imagem, você conseguir representar quem você é e tocar mais a vida de outras pessoas. Porque, sim, a imagem importa, e importa muito. Quantos de vocês gostam de ouvir mais uma pessoa quando ela está bem arrumada, quando ela sabe falar, quando ela sabe se comunicar? É diferente. A gente prende mais o olhar. Então, quanto isso pode agregar para ajudar outras vidas? Porque é sobre vidas e não sobre números. Vocês, para Deus, são vidas ou são números? Então, sempre lembrem disso quando vocês olharem para o outro. E aí, eu quero não passar ainda, mas eu vou mostrar a minha imagem também, porque muitos, como eu falei no início, olham para mim e julgam. Ela é mulher de cirurgião plástico. Fácil para ela. Faz quantas plásticas ela quer no ano? Quantas plásticas eu já fiz, amor? Eu fiz uma cirurgia plástica, que hoje, com a consciência que eu tenho, eu não faria mais. Foi implante de prótese mamária, porque eu não tinha absolutamente nada. Mas hoje eu já não colocaria mais. Faz muitos anos já. Mas eu peço para ele, amor, eu queria fazer uma cirurgia no nariz. Não, fica com o teu nariz assim. Senão você vai chegar lá na Itália e não vão te reconhecer que você é italiana. Aí eu falei, então eu vou ficar. Não sei por quanto tempo ainda. Mas o que eu quis dizer para vocês é que, às vezes, as pessoas julgam pela casca. É esposa de cirurgião plástico, é por isso que ela é assim. Mas não, eu quero falar para você que eu já tive dificuldade também com a minha aparência. E quando eu treinava 2 vezes ao dia,
Porque eu nunca tive problema com alguém me falar, faz isso, que você vai atingir tal resultado. Eu nunca tive problema com isso. Se me falar, come pedra, eu como pedra. Se pedra faz bem, eu vou comer. Se pedra vai fazer você chegar no próximo nível e não vai fazer mal para você e nem para o outro, eu vou comer a pedra. Então, eu nunca tive problema com isso. Então, tinha que treinar 2 vezes no dia? Treinava. Tem que fazer dieta? Vou fazer. Tem que comer 500 calorias? Eu vou comer. E nessa época eu era nutricionista de fisiculturistas. Então, eu atendia as pessoas no mais alto padrão de corpo e beleza, que são aqueles que mais conseguem chegar num nível de excelência. Mas eu não conseguia fazer para mim. E eu fazia mais do que o que eles faziam. Então, eu comecei a fazer um estudo sobre mim, entender o que isso quer dizer, por que eu não consigo chegar no nível que eu quero. Com gordura em excesso, mesmo eu fazendo 2 atividades por dia, mesmo treinando. Mas isso era no início, lá da minha carreira. E aí, eu entendi que não era só dieta, nem só treino. Existiam fatores muito maiores, como, por exemplo, o nível de intoxicação que a gente tem. E esse é o tema do meu livro. Como desintoxicar o seu corpo e a sua mente em 7 dias. É possível? É possível. Depende de cada caso, depende do seu nível, mas você pode iniciar com o primeiro passo, desintoxicando em 7 dias, fazendo uma limpeza. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Hoje, o nosso mundo... O mundo que a gente vive aqui, ele tem excesso de toxinas. Toxinas onde a gente vai comer nos alimentos, que a gente vai ter alimentos que tem excesso de metal tóxico junto, vai ter, às vezes, chumbo, vai ter mercúrio no peixe que está comendo, vai ter alumínio na tinta de cabelo que está passando. E algumas pessoas têm uma característica genética de acumular essas toxinas. E a minha genética é assim. Então, eu entendi o porquê que desenvolvia também as doenças com maior facilidade, por essa característica genética de quando entra em contato com a toxina, não joga para fora. E mais de 30% da população tem isso. E são algumas das pessoas que têm dificuldade no emagrecimento. Então, a foto que eu vou mostrar, não passa ainda, que eu vou fazer. A foto que eu vou mostrar, eu fiquei pensando, eu mostro essa foto ou não? Por quê? Porque eu não vou mostrar a foto para me aparecer. E eu quero que vocês observem como uma pessoa qualquer ali, que vocês entendam que não é sobre corpo, mas sim sobre o que esse corpo ali podia representar futuramente. Porque naquela foto, naquela imagem ali, eu tinha mais ou menos 9 quilos de alumínio no corpo. Porque eu pintava o cabelo desde os 16 anos. Eu tinha o cabelo bem loiro. Eu descoloria. E na tinta que era usada no descolorante tem alumínio. E esse alumínio, para a minha genética, ele ficava armazenado dentro das minhas células. E é por isso que eu treinava muito e eu não conseguia emagrecer. Mas não é sobre o emagrecimento, é sobre o que esse alumínio, ou chumbo, ou mercúrio a longo prazo pode fazer no corpo de cada um. Aumenta a predisposição para desenvolvimento de câncer. O que mais que aumenta fora isso? Aqui, ó, celular de vocês. Excesso de poluição eletromagnética vai causar isso também. O que mais, além disso? Outros tipos de toxinas circulantes. Então, hoje, infelizmente, com muito pesar, eu falo para vocês, o mundo é tóxico. Não são só as pessoas tóxicas. Como a gente está acostumado a falar, as pessoas são tóxicas, mude de ambiente. Vocês têm que mudar de ambiente, sim. Mas, às vezes, a gente está tão tóxico que a gente não tem mais percepção nenhuma.
Porque quando a gente está com um nível de intoxicação elevado no nosso corpo, o que, que acontece? A gente também perde uma conexão espiritual, a gente diminui o nosso nível de intuição, a gente tem transtornos na parte emocional. O açúcar, por exemplo, é um vício que deixa as pessoas desequilibradas emocionalmente. Então, não é sobre o peso, é sobre a consequência disso no nosso corpo. É sobre a oscilação de humor, é sobre aquele mau humor que aquela pessoa tem, e aí prejudica o sistema familiar dela todo. É sobre o comportamento que prejudica os filhos. É sobre uma mãe que está tão insatisfeita que ela não consegue transbordar amor para o marido. E muito menos para os filhos, porque ela está com completa insatisfação consigo mesma. Então, a gente tem que parar de pôr as nossas crenças, porque a gente, às vezes, não quer fazer algo, porque isso não é importante, isso é superficial, isso não tem nada de superficial. Isso é muito profundo. E eu já vi muitas famílias sendo curadas, restauradas, simplesmente por ajustes que são feitos na parte da modulação genética, desintoxicações, limpezas, porque não desintoxica só o corpo, desintoxica a mente e o espírito. Então, eu vou mostrar para vocês essa foto, para vocês verem que eu também já tive dificuldades. E aqui, eu não fiz nenhuma cirurgia plástica aqui, nessa segunda foto. Isso aqui era o meu corpo quando eu treinava, e por isso que eu falo para vocês, treinar não emagrece. E aí eu vou ter vários profissionais da área da saúde que vão dizer que é mentira. Não, treinar serve para aumentar a energia, aumentar o número de mitocôndrias, aumentar a sua disposição, mas se você tiver problemas associados que estão envolvidos com a parte genética, parte de detox, você não vai emagrecer. Tenho várias pessoas que eu conheço que são assim. E não é sobre o emagrecimento daí. Essas pessoas precisam se preocupar que tem algo a mais. E é como o Samuel falou, dentro aqui era uma Jaciara que fazia tudo certo, perfeita. Vou fazer tudo certo. Mas olha a cara de insatisfação. Isso aqui é antes de eu conhecer o Samuel. Mas olha a cara de insatisfação. Quando eu conheci ele, eu já estava bem. O que isso quer dizer? Quando eu comia qualquer coisa, eu comia com culpa. Quantos aqui, depois de saberem o que sabem, eu acredito que todo mundo sabe que precisa se alimentar bem. Todo mundo sabe que comer verduras faz bem, dependendo do tipo da verdura, da quantidade de agrotóxico que tem ali. Mas todo mundo sabe que se alimentar bem é crucial. Mas quantos não se sentem culpados após comerem em excesso? E aí eu quero perguntar para você, o que um culpado merece? O que um cara que matou a esposa, ele é? É culpado. Ele merece o quê? Castigo. Que mais? Punição. Que mais? Condenação. Que mais? Prisão. E quantos de nós não sentimos a culpa? Quase que diária, eu diria. E aí, o quanto disso está te aprisionando no dia a dia, te aprisionando num corpo que não é aquele que você representa, o quanto você está se julgando, o quanto você está se massacrando, porque o certo, vocês já sabem. Mas não tem como sair desse nível e vir para cá com culpa. Então, é o que eu estava explicando ontem para algumas das mulheres que me perguntaram. Você come chocolate? Eu como. Mas eu como sem culpa. E é 90-10. 90% das vezes eu faço certo. 10% das vezes eu me permito comer aquilo que não faz parte. Mas eu sei o que precisa ser tratado, eu faço limpeza, eu faço desintoxicação, eu trabalho de acordo com a minha
a minha expressão genética, mas sempre lembrando que não é só a expressão genética, é o alinhamento de corpo, de mente e de espírito. Então eu quero também, além dessa breve palestra que eu diria, falar para vocês que hoje eu também tomei uma decisão. A partir da palestra que o Samuel estava aqui fazendo, eu fui refletindo e eu tomei uma decisão que vai mudar o percurso da minha vida. Eu atendo há mais de 14 anos, tenho pacientes em mais de 7 países, eu tenho a minha agenda lotada, eu já tenho um ticket alto, eu não tenho problema nenhum com isso, mas há muito tempo o Senhor vem falando comigo de que não é o 1 a 1 e que eu vou falar para multidões, e eu sei disso, e não é o meu ego falando, porque não sou eu que falo. E mesmo quando eu programo, tudo aquilo que eu programo não sai igual. Por exemplo, o que eu falei aqui não estava programado. Só essa parte que eu recebi ali. Então, eu decidi que eu não vou mais atender novos pacientes. Uau, uau, parabéns. Parabéns pela decisão. E só para finalizar, tem algumas mulheres que já pediram para mim, como a Maiara. Várias mulheres já pediram para mim para serem atendidas. E eu vou falar para vocês que a última oportunidade de estar fazendo qualquer tipo de trabalho individual vai ser hoje. Vai ser aqui. Olha, e não é um pitch. E não é um pitch. E não, esse não é um pitch, é real, né? Então, é um trabalho, como o Samuel falou, é um trabalho muito personalizado, individualizado, onde a gente tem um tempo muito dedicado ao paciente. Eu jamais vou entregar um serviço meia boca, porque, querendo ou não, eu sou muito comprometida com a entrega. E uma das formas de você conseguir escalar o mais público é justamente o seu livro. Sim. Né? Acho que esse título é muito bom, tá? E eu estou muito propenso a comprar. Quando é que vai estar disponível? Qual o valor? Como é que tá? Como é que tá o planejamento dele? Então, o livro, ele vai ser entregue gratuitamente para todos. Olha que presente, hein? Para todos que estão aqui. Olha só. E só para finalizar mesmo, quem está aqui na palestra vai receber o livro gratuitamente. Eu quero que vocês recebam, quero que vocês façam essa desintoxicação aqui. E eu vou realmente finalizar a minha agenda com vocês em grande estilo, eu diria, em Orlando. Vou manter alguns pacientes, mas novos pacientes não vai mais ter. Então, vocês são os meus últimos novos pacientes. Quem falar comigo até o final do evento, e depois eu encerro a agenda para novos pacientes. Muito bem. Então, olha só isso, gente. Obrigada, gente.